Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vim aqui para nós continuarmos, mais uma aulinha de inglês, para nós darmos sequência ao nosso conteúdo desse ano, iniciando agora o nosso terceiro bimestre, tá? Na nossa última aula eu enviei para vocês uma lista de exercícios para vocês revisarem, fixarem um pouquinho a questão do present perfect e do past perfect, tá? Então eu vou enviar depois para vocês uma foto aí com a resposta daquela lista de exercícios. Eu acredito que realizando os exercícios vocês tenham fixado um pouquinho mais, esses dois tempos verbais que não são muito trabalhados aí. Na verdade, não são muito trabalhados, não são usados, nós não temos no português, tá? Então, o que acaba tornando aí um pouquinho mais difícil o entendimento de vocês. Porém, eu acredito que com a realização das atividades, vocês puderam fixar um pouquinho mais a estrutura desses tempos compostos, tá? Então, hoje nós vamos começar a nossa segunda apostila. Então, vocês já devem ter pegado essas apostilas, já devem estar com as apostilas em mãos, tá? Nós vamos começar agora a apostila número 2 de inglês, tá? Nós terminamos a apostila número 1, que trabalhou até o capítulo 6, e agora nós vamos dar início à apostila número 2, nesse segundo semestre, o terceiro aí e o quarto bimestre, que vai começar lá na unidade 7. Tá? Então, vocês podem abrir a apostila de vocês na página 358, que vocês vão encontrar lá na página anterior a abertura, que vai trazer para vocês lá rock and roll, ok? E aí, na página 358, inicia então a unidade, ou capítulo, 7 dessa segunda apostila, tá? Nessa unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da active e passive voice. Então, se vocês observarem lá em cima, o tópico, vocês vão encontrar lá passive voice and nominal groups, tá? Na verdade, nós vamos trabalhar dois conteúdos aí nessa unidade, mas a princípio nós vamos ficar com a passive e a active voice, tá? Nós já trabalhamos essa questão da voz passiva e da voz ativa em inglês, Inglês no segundo ano, e trabalhamos também essa questão no português, tá? Então, quando que eu digo que uma frase ela vai estar na voz ativa? A voz ativa nós temos quando o sujeito ele pratica uma ação, tá? Então, se eu digo para você assim que eu comprei um carro, eu realizei a ação de comprar. Então, essa frase ela está na voz passiva. I bought a car yesterday. Eu comprei um carro ontem. Tá? Agora, se eu tivesse dito para você que um carro foi comprado por mim, nesse caso o carro ele não está praticando nenhuma ação, ele vai receber a ação, tá? Então, o carro foi comprado. The car was bought by me yesterday. Então, ele foi comprado por mim ontem. Certo? Então, essa é a diferença. Eu comprei, eu realizei uma ação. A frase está na voz ativa. O carro foi comprado, ele recebeu uma ação. Então, a frase vai estar na voz passiva, ok? Na apostila de vocês têm essa questão, essa explicação da diferença da voz ativa e da voz passiva. E aí, logo lá no início, vocês vão ter a questão da forma, da estrutura. Como que nós temos, então, a estrutura de uma frase na voz ativa? Na voz ativa, nós vamos ter sempre um verbo, Então, eu comprei, I bought. Eu leio, I read. Nós vamos ter sempre um verbo único que pode aparecer no presente, no passado, no futuro, no condicional, acompanhado de um verbo modal, tá? Agora, na passive voice, nós vamos ter sempre dois verbos. Nós vamos ter sempre o verbo to be, que vai ser aqui o verbo principal, mais um outro verbo no passado particípio. Estão lembrados do passado particípio? A nossa terceira coluna de verbos, tá? Então, quando eu digo I bought, eu comprei, na hora de pôr na voz passiva, eu vou dizer que o carro, ele foi comprado. Então, foi vem do verbo ser, que é o verbo to be, was, e o comprado é o particípio do verbo comprar, que vai ser a terceira coluna, no caso, bought. Was bought, foi comprado. Aqui vocês têm que lembrar que quando a gente trabalha com past participle, passado particípio, terceira coluna de verbos, nós temos os verbos regulares, que são aqueles que sempre vão ter o ed, tanto no passado quanto no particípio, e nós temos os irregular verbs, os verbos irregulares, que são aqueles que vão mudar a escrita.
tá? Então, vocês vão precisar da listinha de verbos aí se vocês não lembrarem do passado particípio dos verbos, ok? Mas vocês não podem esquecer, toda vez que vocês tiverem que transformar uma frase da voz ativa para a voz passiva, na voz passiva sempre vai aparecer o verbo to be, que aí é ele que vai no presente, no passado, no futuro, mais um verbo no particípio, que vai depender do verbo principal da sua frase, tá? Então, vocês podem acompanhar aí nessa página 358, lá no finalzinho da página, vocês vão ter uma tabela, e essa tabela, ela tem assim, tense, que é o tempo verbal. Então, ali você vai ter present, past, future, todos os tempos verbais que nós já revisamos esse ano. Na frente, você vai ter verb to be, que aí vai aparecer a forma do verbo to be, tá? E depois, na frente, na terceira coluna, tá escrito lá, past participle, passado particípio. E a última coluna, vocês têm um example, um exemplo, tá? Eu não vou mostrar pra vocês, porque a minha apostila tá aqui no computador e vai ficar ruim de vocês visualizarem. Mas podem acompanhar aí na apostila de vocês, que vocês vão encontrar essa tabelinha com essas 4 colunas. A primeira, então, vai ter o tempo verbal. A segunda vai ter o verbo to be, a terceira vai ter o passado particípio do verbo e a última tem um exemplo para mostrar, mas eu vou comentar agora já também mostrando para vocês um exemplo meu, ok? Então, essa tabela, ela começa na página 358 e aí ela termina lá na página 359, no início da página, você tem a continuação da tabelinha, certo? E aí, vocês têm embaixo também a questão do uso, né? Então, quando que você vai usar aí a questão da voz passiva, tá? Vai ter ali para você certinho, mostrando isso que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Que a questão da voz ativa mostra o sujeito praticando uma ação e a voz passiva, o objeto recebendo essa ação, tá? Outra coisa, quando você vai passar uma frase da ativa para a passiva, vai acontecer essa troca. Eu comprei um carro. Eu, sujeito, comprei verbo, um carro é o objeto, é o complemento. Quando eu passo para a voz passiva, você vai inverter, você vai trocar. Então, um carro, ele passa para o início da frase, foi comprado, aí você vai mudar o verbo por mim. O sujeito, ele vai para o final. Então, nós fazemos como se fosse um X, trocando o sujeito com o objeto. Tudo bem? Vamos observar aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Então, eu tinha aqui